noite a todos. Alegria, toda terça-feira. Hoje a palestra Sofrimento, Ações Meritórias, a escolha é o caminho óctuplo. Então, é um tema interessante porque algumas vezes nós já conversamos sobre isso antes, que era qual é a aspiração fundamental de todo e qualquer ser humano, é ser feliz. E por que que nós construímos tantas experiências de sofrimento? Parece uma coisa meio contraditória, ou melhor dizer, totalmente contraditória. Se eu quero ser feliz, por que que eu tenho tantas angústias, aflições? Então, a resposta sobre isso ela é simples no caminho budista. Pode ser tão simples quanto a nós compreendermos isso, porque nós somos pessoas inteligentes, somos dotados de inteligência. Então, na verdade, não deveria ser difícil nós entendermos isso. No entanto, mesmo tendo uma compreensão cognitiva sobre o sofrimento, sobre a nossa aspiração fundamental, o que parece ser muito difícil é nós tomarmos as decisões corretas. E essas decisões corretas, elas foram muito, muito, muito bem explicadas, ensinadas pelo próprio Buda Shakyamuni, no seu primeiro ensinamento, as 4 novas verdades. Então, quando o título da palestra é Sofrimento ou Ações Meritórias, é justamente porque nós temos a escolha. Não é tão difícil assim nós percebermos as ações que promovem a experiência de sofrimento, mas é muito difícil quando nós pensamos em renunciar a tais ações que promovem sofrimento. Porque muitas dessas ações que promovem sofrimentos, elas estão ligadas diretamente aos apegos. E apego aqui tem um significado muito amplo. Nós temos apego a pessoas, nós temos apego a experiências sensoriais, nós temos apegos a nossas próprias ideias, aí nós chamamos de fixações, e nós temos apego à felicidade, em última instância, seria apego à felicidade. Então, para que a gente possa construir um caminho cognitivo de fácil compreensão sobre isso, o Buda ensinou, nas 4 novas verdades, que a única maneira de nós elaborarmos um caminho cognitivo, ou seja, o que é cognição? Cognição, em última análise, significa nós agirmos ao invés de nós reagirmos. A maior parte do tempo nós funcionamos seguindo padrões mentais, padrões de comportamento, padrões culturais. Tudo isso são padrões. Então, muitas vezes, padrões culturais é uma coisa que parece tão simples, mas não é. Quando aqueles de nós que têm a oportunidade de viajar, visitar outros países, nós muitas vezes nos chocamos com os costumes das pessoas naqueles países. Porque eles têm uma cultura diferente da nossa. Então, muitos dos comportamentos que eles têm lá parecem muito diferentes e são, de fato, muito diferentes dos nossos. E nós temos uma resistência em sequer aceitar a liberdade daquele povo, daquele país, daquela cultura, de viver segundo aquilo que eles acreditam. Mas, no entanto, nós vivemos na nossa cultura e de acordo com aquilo que nós acreditamos ser importantes para nós. Então, é um apego. Imagina, não precisa sair de país. Nós somos um país maravilhoso, um país grande, de dimensões continentais. E se nós viajarmos do sul do país ao nordeste, nós vamos ver muitas diferenças culturais. Desde a culinária, da música, da roupa, do sotaque.
O mesmo português, as palavras mudam de sentido e os valores humanos também mudam. Então, nós temos contrastes, né? Sejamos do sul para o nordeste, para o norte, para o centro-oeste. Nós temos muitas diferenças culturais, muitas diferenças de comportamento. E nós nos chocamos com isso. E nós, infelizmente, tendemos a impor a nossa cultura, a nossa crença, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. E aí nós produzimos, obviamente, vários tipos de sofrimento. Mas isso é só para trazer para o começo da conversa o que a palavra apego significa. Então, nós temos níveis de apego, nós temos objetos de apego, mas nós não podemos esquecer que as nossas ideias, as nossas fixações mentais, que não é materializado em nada fora de nós, também são objetos do nosso apego. As crenças são objetos do apego. As religiões são objetos de apego. E por isso existiram guerras religiosas, guerras de crenças diferentes, guerras de culturas diferentes. A humanidade tem histórias muito tristes sobre isso. Mas hoje em dia, em pleno século XXI, nós também temos muitos conflitos na nossa sociedade que têm raízes em apegos. Apegos a crenças, apegos... Cada um pensa que está certo, que o que ele pensa é verdade, e assim vai. Então, o Buda, quando ensinou a primeira nova verdade, ou as 4 novas verdades, na primeira nova verdade, ele vai falar há sofrimento. Então, na nossa existência humana, há sofrimento. Obviamente que também há muitas coisas bonitas, muitas coisas felizes, obviamente. Mas muitas dessas coisas bonitas e felizes que nós também experienciamos nessa vida podem ser imediatamente contaminadas pelos nossos apegos. E aí aquilo que está presente, tão bonito na nossa vida, enquanto tudo aquilo está ali, enquanto potencial de ser experienciado como uma experiência de felicidade, acaba se tornando uma experiência de sofrimento. E quando nós vamos ver por que isso aconteceu, se nós olharmos diretamente, nós vamos encontrar apego. Então, na filosofia budista, se nomeia que a raiz do sofrimento, aquilo que dá origem a todo e qualquer sofrimento, é nós não entendermos a natureza de todos os fenômenos como vazios de existência inerente. Isso significa dizer que toda e qualquer experiência que nós temos, toda e qualquer coisa que nós experienciamos, toda e qualquer coisa que nós possuímos, tudo isso, na verdade, não tem existência inerente, porque não surgiu no mundo sendo isso. Mas isso que nós experienciamos, ou que nós possuímos, são, na verdade, consequência de inúmeras causas e condições que permitiram com que a gente experiencie essas coisas como nós o fazemos. Mas, em última análise, nós temos várias experiências de vida que podem contar isso para nós. Nós temos amigos que morreram, amigos que foram embora, casas que não moramos mais, cidades que nós mudamos para outra. Nossa família, com o tempo, começa a se dissolver. Ou seja, nomeie qualquer coisa que, dependendo da idade que você tem, você já vai poder contar grandes coisas, grandes histórias, grandes sofrimentos, por coisas que você teve e que você não tem mais hoje. E a razão de não ter mais hoje são inúmeras, mas todas voltam para o mesmo lugar, que é a natureza do fenômeno como não permanente. Porque tudo aquilo que surge porque causas e condições colocam juntas. E na dissolução dessas causas e condições, tudo se separa. Se nós conseguíssemos entender isso, não só no nível intelectual, legal, é verdade, eu sei, as coisas mudam, acabam. Então. Se nós conseguíssemos viver de acordo com essa verdade,
muito do que nós experienciamos como sofrimento não existiria. Não existiria. Simplesmente porque nós sabemos que as coisas vão, em algum momento, se separar. Se separar porque foi embora, se separar porque terminou, se separar porque morreu. Então, na filosofia budista é muito claro, sem dúvida, a raiz do sofrimento é a não compreensão da natureza última dos fenômenos. Porque se você entende a natureza última dos fenômenos, você vai ter uma relação com todas as coisas, com a sua casa, com o seu corpo, com seus amigos, com tudo e qualquer coisa, sobre uma perspectiva totalmente diferente, onde a finitude da experiência já faz parte da experiência em si. Então, se eu tenho isso claro para mim, o apego não surge. Simplesmente, o apego não surge. E uma maneira interessante de viver isso é assim, nós temos muitos amigos, a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai encontrando muitas pessoas, correto? Algumas pessoas a gente encontra, fica até amigo, tem um tempo de vivência junto e por algum acaso a gente se separa. A gente entende naturalmente. Ele arrumou um novo emprego, mudou de cidade ou morreu. A gente pode até ter um momento de tristeza da separação, mas não tem problema. No entanto, há relações com pessoas que a gente vai constituindo e que só de pensar que essa pessoa um dia pode não estar mais presente na sua vida, sua carne treme. Você perde o chão. Mas qual a diferença desta pessoa e para aquelas outras tantas? Qual a diferença? A diferença é que por esta pessoa você desenvolveu apego. Você construiu um sonho de vida com essa pessoa. Até aí tudo bem. Vocês viveram uma vida juntos. Melhor ainda. Mas não passa na cabeça, é inadmissível pensar na separação. Então, o que constitui isso aqui é apego. Ah, alguém aí do outro lado pode dizer, não, amor, espera um pouco. O senhor está desconsiderando que nós nos amamos muito. Ok, legal. Só que amar é dar liberdade ao outro, inclusive de ir. Seja por que via for. Morrer ou ir. Então, amar alguém é dar liberdade a essa pessoa. Como você também preserva a sua liberdade. Quando a palavra amar se conecta ao tolimento da liberdade, não é amor, é apego. Então, agora essa pessoa faz falta por causa da convivência, da rotina, por tudo que a gente acostumou a viver junto. A experiência sensorial, ou seja, qual for. Então, na verdade, quando você vai examinar o seu apego a essa pessoa e a razão do apego dessa pessoa, são inúmeros. É que nem uma escada. São inúmeras as escadas do apego. Ela vai se construindo com o tempo. É o prazer sensorial, é o prazer da beleza, é o prazer da inteligência, é o prazer da companhia, é o prazer de uma relação sexual plena, é o prazer das ideias, é o prazer da importância que ela traz para a sua vida. São vários, é uma escadinha, a gente vai subindo, vai aumentando os prazeres. E, ao mesmo tempo, vai aumentando o aprisionamento. E aí vai contaminando a experiência do amor. Então, por outro lado, se nós verdadeiramente amamos alguém, e amar é uma coisa que só existe verdadeiramente quando existe confiança. Então, a confiança é uma coisa que cresce e que surge com o respeito. Então, se confia na pessoa, se deposita sobre ela e nas mãos delas a sua confiança. E aí, a liberdade é plena. Não há desconfiança, não há de pôr cachorro vigiando o que o outro está fazendo. É simplesmente porque no amor existe uma coisa em comum. Amor significa a vontade de estar junto, porquanto estar junto fizer sentido. Então,
Isso é só um passeio dentro dessa palestra. Porque sofrimento ou libertar-se do sofrimento e viver uma vida plena. Eu tenho que entender primeiro a razão do sofrimento. Às vezes as pessoas falam, nossa, vocês budistas são porre, vocês só falam em sofrimento. Não, nós estamos falando daquilo que é necessário saber para que todos e cada um de nós venhamos a gozar da plena liberdade de ser feliz. Viver uma felicidade plena, livre de toda e qualquer coisa que possa contaminar essa felicidade. É disso que a gente está falando. Então é tão legal quando alguém chega e fala que está feliz, que encontrou uma pessoa legal, querida, tararó. Aí quando começa o discurso, encontrei minha alma gêmea, encontrei isso, aí já começa a ficar meio estranho. Essa coisa de alma gêmea. Aí já começa um delírio básico. Na verdade, a gente deve regozijar quando uma pessoa está feliz. A gente deve ter muito regozijo, a gente deve ter felicidade ao ver alguém feliz. Mas também quando a gente vê alguém feliz e quando ela começa a narrar sua felicidade, nós começamos a perceber que nessa felicidade existe o contaminante do apego. E quando o contaminante do apego está presente, a felicidade já começa a ter sinais de uma temporalidade muito curta, porque ela está sendo colocada em risco. Por que ela está sendo colocada em risco? Porque ela está sendo condicionada a uma perpetuidade. E perpetuidade e felicidade não andam juntas. Perpetuidade significa que você tem uma visão de que aquilo é para sempre. Nada é para sempre. Pode ser duradouro, mas não para sempre. E ser duradouro é um exercício diário das pessoas envolvidas. É duradouro quando ambas se regozijam com a felicidade da liberdade uma da outra. Então, enquanto coletivo, enquanto sociedade, enquanto humanidade, nós devemos todo o tempo nos regozijarmos sempre que nós vemos alguém feliz. Sempre. Não importa se eu conheço essa pessoa ou não. Mas ver que uma pessoa está feliz, para nós, deve ser uma razão de imensa felicidade. Se eu vejo uma pessoa feliz e não sinto felicidade, é porque eu tenho inveja ou ciúmes. Eu devo perguntar a mim mesmo, por que eu não consigo ser feliz ao ver esta pessoa feliz? Porque para mim parece inadmissível que essa pessoa seja feliz. Principalmente quando a gente vê pessoas muito humildes, mas com aquele sorriso lindo todo dia. É porque elas não têm apegos. Elas não têm muitas ambições. Elas vivem a realidade de uma outra maneira. E nós vivemos todo dia ambicionando coisas. E com isso a gente não vive o momento presente. E aí a gente entra nesse ciclo das angústias mentais. Então, de qualquer ponto de vista que a gente vá olhar isso que a gente está falando, vai cair gentilmente no colo das 4 novas verdades. Um ensinamento que o Buda deu há mais de 3.000 anos atrás. Ou mais, ou quase. Dependendo de como cada um faz essa conta. O ponto é, se você perguntar a você mesmo, neste momento, se você perguntar a você mesmo, aqui e agora, onde você estiver, eu estou plenamente feliz nesse momento? Aí alguém de vocês pode perguntar, Lama, antes que eu responda isso, dá para o senhor dar uma dica? Qual referência de felicidade qual referência que eu poderia minimamente usar para responder se eu estou feliz nesse momento ou não? A referência mais simples seria assim: você fechar seus olhos por um segundo, olhar para você mesmo e perguntar, eu estou feliz nesse momento? A resposta é sim, se nesse momento não houver na sua mente, no seu ser, né, na sua experiência de vida nesse momento, nenhum tipo de ansiedade, de angústia, de vontades. Se nesse momento você consegue repousar a sua mente
e sentir uma sensação de serenidade, onde você escuta o som da sua respiração, seu corpo sente a respiração. Não há nenhum tipo de pensamento, olha, podia ser melhor se isso tivesse acontecendo. Podia ser melhor se essa preocupação não tivesse na minha vida. Ou seja, a felicidade é quando você consegue repousar a sua mente em um estado de pura serenidade. Você olha para o seu momento presente, aqui e agora, e não tem nenhum tipo de emoção afetiva que te move, nem para um lado nem para o outro. Nem coisas que eu quero tanto e que não estão presentes na minha vida, nem coisas que eu não quero, mas estão presentes na minha vida. Não há nenhum tipo de ansiedade de contas para pagar, de respostas que eu estou esperando, de onde a pessoa que eu amo está. Será que aquela pessoa vai me dar uma resposta positiva ou negativa? Será isso, será aquilo? Sabe aquele serás? Felicidade, serenidade é quando sua mente repousa em um estado onde não há nenhum será. Ela simplesmente repousa. E fica. E aí você consegue escutar os pássaros, você consegue sentir a brisa do ar, você consegue viver o momento presente sem nenhum tipo de agitação interna. E para que essa felicidade possa ser de fato ainda mais verdadeira, é quando você tem um nível de contentamento quando você vê outras pessoas felizes. Aí você está aberto à felicidade do outro, porque você também está feliz. Então você não tem inveja, não tem ciúmes, ou não tem uma tristeza, porque nesse momento da sua vida você não está conseguindo permanecer feliz. Então são vários exemplos que a gente pode dar de como é que eu posso chegar nesse lugar. Quando nós estudamos o texto da Arpa Gelsen, que era partindo dos 4 apegos, aquele texto era claro caminho. Ele é um lojão, né? Ele é um treinamento da mente. Mas aquelas 4 linhas que compõem esse texto nitidamente aponta para nós a razão dos porquês os apegos podem ser tão prejudiciais a nós. Apegos como uma linha mestra. As 4 linhas diziam, se você tem apego a esta vida, você não é uma pessoa espiritualizada. Aqui não quer dizer religiosa, mas uma pessoa que cultiva e nutre as qualidades humanas. A segunda linha diz, se você tem apego aos prazeres dessa vida, você não tem a renúncia. Então essa linha já é mais clara. Se eu tenho apego aos prazeres da vida. Então, como nosso corpo é sensorial, nós temos a tendência de ficar buscando sempre experiências que nos remetam a prazer. Inclusive os pensamentos. Por isso que muitas vezes os pensamentos se tornam fixação, porque eu tendo a permanecer nos pensamentos mais do que com a minha atenção no momento presente. Então, isso é uma maneira de eu perceber isso. A terceira linha diz, se você tem apego aos seus próprios propósitos, você não tem a bodhicitta. Bodhicitta aqui, que é o pensamento da iluminação e tudo mais, mas eu vou abrir essa frase de uma outra maneira, dizer assim, se você tem apego aos seus próprios propósitos, você não considera fazer parte do propósito de alguém. Ou você ser um facilitador do propósito de alguém, porque você está muito apegado aos seus próprios propósitos. E quando nós estamos apegados aos nossos propósitos, muitas vezes nós esquecemos as pessoas que de fato colaborem para que o nosso propósito possa de fato acontecer. Então, são várias maneiras onde que a gente pode claramente começar a entender o que essa palavra apego dentro do budismo significa. E é importante desenvolver esse entendimento e ter o interesse de investigar
Essa é uma palavra mágica dentro do budismo. Ter o interesse de investigar a razão pelo qual, apesar de todo e qualquer um de nós aspirarmos por felicidade, por que o tempo todo nós estamos ansiosos, angustiados, com medo, confusos? Por quê? Se nós aspiramos por felicidade, nós devíamos cultivar um ambiente mental feliz. E o ambiente ambiental, né, o nosso meio ambiente mental feliz, é a ausência da angústia, da ansiedade, do medo, da confusão, basicamente. Aí, ausência de apegos e ter uma visão mais realista da vida. Muitos de nós têm visões ingênuas sobre a vida. Muitos de nós não entendem que muitas coisas são, como diria, grande parte faz parte da humanidade, mas muitas coisas são inevitáveis. A morte de alguém é inevitável. E também a morte faz parte da humanidade. Então, dois aspectos. A morte de alguém é inevitável. Eu posso... Meu pai, minha mãe, o nosso maior objeto de apego, nós não queremos que nossos pais morram, mas eles morrem. É inevitável isso acontecer. E saber que a morte também faz parte da humanidade. Nasceu, em algum momento vai morrer. Então, começar a desenvolver esse tipo de lucidez. Esse tipo de visão muito clara, compreensiva, abrangente sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Então, hoje em dia, nós estamos no século XXI. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, esse seria o século onde a maior doença da humanidade seria a depressão. E aí, a aula de hoje não é sobre depressão, mas se nós olharmos o que é uma depressão, o que leva uma pessoa a se deprimir. São muitos esses fatores, são muitos. Nós não vamos dar aula sobre isso, mas uma das razões da depressão é a solidão, é não sentir incluído e se sentir excluído, é não se sentir útil. Parece que a vida perdeu sentido, eu não consigo mais ser útil, principalmente quando a gente vai ficando velho, parece que a gente fica inútil. Quando nós perdemos o sonho, sonhar. Quando nós perdemos o propósito. Quando nós não nos contentamos mais com as coisas. Então, são várias, né, as percepções que podem levar alguém a uma depressão. E depressão é uma dor muito grande. Então, nós temos que realmente desenvolver, nos esforçarmos para desenvolver um olhar mais positivo, mais construtivo perante a vida. Mesmo perante todas as dificuldades que nem esse ano 2020 para a humanidade tem sido um ano bastante desafiador, mas se nós olharmos, né, direto para ver o que realmente a pandemia acabou desafiando em nós, uma das principais coisas é a compreensão que as coisas não são tão lineares como a gente pensa que são, que nós não temos o controle que nós pensamos ilusoriamente que temos, porque uma das principais coisas dessa pandemia foi o isolamento social. Então, de repente, né, nós nos percebemos tendo que adotar comportamentos que nós não estávamos preparados para adotar. Quebrou muitos paradigmas. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que se recriou de determinada maneira durante essa pandemia, que para algumas pessoas essa pandemia passou a ser algo mágico. Porque ao perder o emprego, ao perder isso, ao perder aquilo, elas tiveram que se recriar. E elas descobriram em nelas competências, qualidades, habilidades que nas coisas como estavam outro tão lineares, tão normal, né? Elas nunca sequer pensavam que tinham tais competências, tais qualidades, tais habilidades.
Então, e muitos de nós ainda continuam, né, extremamente bravo com todas as mudanças que há na pandemia. Mas não adianta ficar bravo. Nós temos, é uma realidade, nós estamos vivendo ela. Então, nós temos que oferecer a nós mesmos esse processo de recriar-se, ressignificar-se, aprender de outras maneiras, né? Isso é fantástico, na verdade. Com toda a tristeza, com toda a problemática que a gente respeita profundamente, que toda essa pandemia trouxe, mas ela também trouxe uma oportunidade ímpar da humanidade rever muitas coisas. Então, quando a gente fala como uma humanidade, é quando determinada situação é vivida por todos. E aí nós vemos como que nós reagimos. E certamente que quanto menos apego tivermos, mais nós temos a liberdade de recriar, ressignificar e de restabelecer novas maneiras de viver. Então é isso que nós estamos fazendo exercício nesse momento. Então, voltando, se nós realmente olharmos cada um de nós, fora o íntimo, cada um de nós, cada um de vocês, olharem para as suas próprias vidas, porque a única pessoa que pode fazer isso é cada um de nós. Ninguém vai dizer para nós o que é, o que deixa de ser. Nós temos que ter essa habilidade. Então, se todos e cada um de nós olharmos para a nossa vida nesse momento, no aqui e no agora, porque é o único que existe, não adianta ficar imaginando, sei lá, não sei quando, ou ficar removendo, né, ruminando o passado. Não resolve o problema. Se nós hoje, no momento presente, resolvemos olhar, há algum tipo de sofrimento hoje presente em mim? Há algum tipo de angústia, de ansiedade, de medo, entre outras coisas, solidão? Responde para si mesmo. Ok. Não morde, não dói. Oferece a você mesmo agora a oportunidade de se perguntar: qual a origem? Qual a razão de eu estar sentindo ansiedade, medo, angústia? Qual a razão? É só você que pode responder. Qual a razão? Talvez você vai cair em respostas do tipo: eu gostaria de hoje estar vivendo uma vida diferente, estar num outro emprego, estar isso, estar aquilo, aquilo. Ok, legal. Não tem problema. Ou eu não gostaria de estar passando por esse problema nesse momento da minha vida. Ok, também ok. Agora você pega a sua listinha, tanto de uma coisa e de outra, e olha para ela. E você vai perceber que em ambas há uma coisa em comum, que necessita de causas e condições, tanto para as coisas que você gostaria que tivesse presente na sua vida estar, como para aquelas coisas que você não gostaria que tivesse poder também cessar. As coisas não surgem sozinhas. Primeiro que nós temos que entender isso. As coisas não surgem sozinhas. Nada surge sozinho. Tudo surge devido a causas e condições. E se algo surge devido a causas e condições e passa a fazer parte da sua vida, é porque você deu atenção àquilo e você permitiu que aquilo fizesse parte da sua vida. Então, cabe a você tomar a decisão de deixar ir. Por isso que em inglês a gente fala o tempo todo, let go, drop it. Né? Deixe ir. Aí você vai, talvez, entender um outro processo, que é o processo do deixar ir. Por que é difícil deixar ir? Aí você vai entender o apego. Aí você vai compreender que, de fato, havia ou há apego ali. E você não consegue se desapegar. Não há problema nenhum. Tudo isso é um exercício de vida. A beleza é que, devido à impermanência de todas as coisas, há a possibilidade de todas as coisas se dissolverem. E devido à natureza de todas as coisas surgir da vacuidade, ou seja, de causas e condições, então, mesmo as coisas mais incríveis que você gostaria de que vierem a acontecer na sua vida, também pode vir a acontecer, desde que você dedique a atenção necessária
e as causas e condições necessárias a partir de você para que essas coisas venham a acontecer. Então, baseado nisso, né, nessa introdução, é que no título da palestra aparece 2 pontos, o caminho óctuplo. Então, aí que está a beleza disso tudo. Todas as coisas que nós percebemos enquanto sofrimento, basta nós investigarmos por que elas estão presentes na nossa vida e recriarmos as nossas ações de maneira a deixar ir aquilo que sustenta esse sofrimento. Cabe a nós, não cabe a ninguém else, a ninguém mais. Cabe a nós. Aquilo que você quer tanto que venha acontecer na sua vida, também cabe a você se esforçar, criar meios hábeis para que a possibilidade que isso venha a fazer parte da sua vida também venha a fazer. Cabe a você. Então, por isso que, quando o Buda diz a base, a raiz de toda a experiência, de todo sofrimento, seja ele qual for, sempre vai estar na visão equivocada que nós temos sobre os fenômenos. Sempre. Então, a primeira correção que a gente tem que fazer, e é um exercício longo, é nós começarmos realmente, não só a nível da compreensão intelectual, todo mundo é inteligente, consegue entender, que todas as coisas são vazias, porque elas dependem de causas e condições para existir, e uma vez que a coisa existe, como essa xícara existe, ela não nasceu xícara, várias causas e condições vieram a se colocar juntos para que eu possa experienciar isso aqui como xícara. Aí eu posso me irritar e quebrar essa xícara. Então ela não é mais xícara. Então eu rompi com a causa e a condição dela ser xícara. Agora o chá que está dentro dela, se eu pegar uma esponja, juntar no chão e espremer a esponja no copo, agora o chá virou para o copo. O chá continua chá, mas a xícara já se foi. Isso é uma maneira da gente entender sucessivos renascimentos. Mas não é disso que a gente está falando. O que eu estou falando é de nós virmos a entender. Por exemplo, reciclado. Reciclado é uma boa ideia para você parar a pensar. Você pega um monte de plástico, né, o pessoal do reciclado, e transforma as garrafas PET em um monte de coisa, em calça, em uniforme industrial, transforma um monte de coisa. Então, entende que todas as coisas são impermanentes e elas se transformam e elas reaparecem de uma outra maneira. Então, para que nós venhamos a dar alívio a esse sofrimento todo que todo e qualquer um de nós tem, experiencia ao longo da vida, basta nós termos um olhar mais amplo, mais acolhedor, mais racional. Buscar entender a razão das coisas. Mas não tente buscar a razão das coisas no cartesiano, porque você não vai dar conta. Nós temos que ter uma amplitude de olhar muito maior para que a gente possa dar conta disso. No entanto, dentro das 4 novas verdades, o Buda coloca bem claro: a razão, ou a raiz de todo e qualquer sofrimento é a não compreensão dos fenômenos. Por nós acharmos que todas as coisas são verdadeiras, são eternas, mas a pior coisa de tudo isso é a relação que você estabelece com o fenômeno. Então, como é que você pode dizer que possui algo que, em essência, não dá para ser possuído? Mesmo as coisas mais sólidas, não dá para dizer que você possui. Porque toda e qualquer coisa pode se retransformar, se dissolver. E você já não possui mais aquilo. E uma maneira, eu gosto de brincar, uma maneira legal, quando você tiver tanta certeza que você possui alguma coisa, pega uma dessas fotos, né, tirada pelas naves espaciais, onde que o planeta, esse que a gente mora, está flutuando no espaço. Está lá. Qualquer espirro que acontecer aqui, toda essa ideia tão concreta de possuir, deixa de existir. Ou mesmo
um acidente natural. Nós temos realmente que, para que a gente possa exercitar uma visão muito mais ampla sobre essa ideia tão enraizada que a gente domina os fenômenos, a gente tem que realmente fazer uma viagem, como diz o outro, para que eu possa entender, né, como é que eu posso possuir coisas. E, em última análise, você possui ou o objeto te possui? Parou para pensar nisso? Vamos dizer que você comprou essa xícara. Ela passou a ser um objeto do seu apego. Você treme só de pensar que essa xícara pode quebrar. Adianta isso? Então, hoje a xícara te possui. Porque você deixa de fazer um monte de coisa só de medo que essa xícara quebre. Ou, aliás, você nem usa ela. Ela passa a ser um negócio e fica guardado lá não sei aonde. Ela te possui. Ela te aprisiona. Então, quando a gente começa a desenvolver esse tipo de visão, é que nem você tem um trabalho e ganha muito bem. De repente, você começa a perceber que você está adoecendo por causa da rotina do trabalho. Mas você não larga o trabalho, porque o que você ganha permite que você tenha um belo de um apartamento, um belo de um carro, roupa chique, restaurantes finos, enfim. Você está adoecendo e você não larga da causa e condição do seu adoecimento. Quem possui quem nessa história? Você possui ou você está sendo possuído, dominado por isso aqui? São ideias que a gente tem que começar a pensar. Quando a ideia de possuir algo tira a sua liberdade, quem possui quem? É uma maneira bem estranha, mas é válida. Tá? É válida. É que nem quando você ama alguém. A pessoa que você ama vai sair sozinha, vai para um jantar com os amigos, um happy hour da empresa, do escritório e tal, e obviamente que a família ou namorados não é convidada. A turma do Bolinha vai sair, a turma do Bolinha vai sair só eles. E você fica em casa tremendo só de imaginar o que pode estar acontecendo. Você se tornou um prisioneiro disso. Você já não vive a sua liberdade. Você já não é mais feliz. Então, são vários níveis que nós temos que entender como que nós podemos realmente resgatar uma experiência de vida feliz. E aí o Buda vai dizer exatamente isso, que nós temos que cultivar uma visão muito mais ampla. E essa visão muito mais ampla passa por uma palavra que é espiritualidade. Aqui, espiritualidade não tem nada a ver com religião ou religiosidade, por favor. Espiritualidade aqui significa nós sermos capazes de olhar a nossa vida por lentes diferentes. Lentes diferentes. Por exemplo, olhar a vida pelas lentes das 6 paramitas. Por exemplo. Então, não é só ter uma compreensão intelectual sobre a natureza vazia dos fenômenos, mas é realmente se permitir viver sem os apegos, sem as expectativas, sem ficar antecipando coisas. É dar a liberdade de realmente viver. Então, hoje em dia, os alunos na escola, né, quem é professor vai se identificar rapidinho com o que eu quero dizer. Né? Como é que é aluno dar aula na escola hoje em dia? Né? Você tem um concorrente dentro da sala de aula. Um concorrente que, em termos de sedução, dá 10 e 0 em você. Você tem um celular dentro da sala de aula. Você tem todas as redes sociais dentro da sala de aula. Então, você não está falando com 20 alunos, 30 alunos. Você está falando com incontáveis outros. Porque os alunos não vão prestar atenção na aula. Aí você fala que não pode ter celular na sala de aula. Aí você é acusado de tudo e mais um pouco. Aí você vai tentar conversar com os pais dessas crianças. Não vai funcionar também. Então,
Muitas ações têm sido tentado se construir hoje em dia na educação, sem tolher o aluno do direito de ter isso, porque isso não é o caso, não é dizer você não pode ter. O caso é, você pode ter, mas como ter isso aqui? Como que você gosta da liberdade de ter o celular, ter a rede social e assim por diante? O problema é que nós pais, ao querermos falar com os nossos filhos, eles vão falar, mas você também fica na rede social. Mas você também isso, você também aquilo. Então, é uma viagem muito grande como a gente pode trabalhar tudo isso. Mas isso aqui também é objeto de apego. Cria angústia, cria tensão, cria bullying, cria um monte de coisa que nós estamos vivendo em sala de aula o tempo todo hoje em dia. Como é que nós podemos... Veja, o celular não fica gritando, me pega, me pega. Ele não faz isso. Você consegue medir, cada um de nós consegue medir o nível que nós ficamos dependentes disso aqui, ou escravos disso aqui. Basta você sair de casa e lembrar que esqueceu ele em casa. E que você vai passar o dia fora da rede social. Eu tenho 60 anos, isso aqui existe na minha vida o quê? Há 15? Como é que a gente vivia os outros tantos? Muito bem, obrigado. Mas o problema não é isso. Isso aqui, eu, particularmente, acho isso aqui, um celular, uma grande demonstração da nossa capacidade de produzir conhecimento. Eu acho isso fantástico. Como nós somos capazes de produzir conhecimento. Me entristece quando a gente vê que a mesma capacidade que a gente tem de produzir conhecimento, nós não temos para fazer uso daquilo que o nosso conhecimento produziu. Então, pensar que hoje essa coisinha aqui nos conecta com o mundo e possibilita isso que vai acontecer nesse momento. E nós estamos falando um com o outro em tempo real, pessoas nesse país, de outros países. Isso é fantástico. Fantástico. Eu tenho 60 anos e eu vivi a geração de tudo isso que aconteceu, ainda sou do tempo do telefone de manivela. Então a gente vê a grandeza da inteligência do ser humano. O problema é quando que isso aqui passa a ser objeto de angústia, de ansiedade, de desavenças, de medo, de adoecimento. É quando nós não entendemos como fazer uso disso aqui. E por que que a gente não entende? Porque existe um apego, uma necessidade. E a gente não controla. Isso aqui acaba sendo como uma droga qualquer, que você não consegue ficar sem ele. Então, isso é um apego. Mas eu gosto muito de falar sobre o celular, porque ele demonstra a nossa capacidade de produzir conhecimento. E muitas vezes a nossa não capacidade de usufruir disso com felicidade. Então, fica simplesmente uma dica disso, usando uma coisa que a gente usa todo santo dia. Né? Só para a gente imaginar como que os sofrimentos são construídos. E não ponham a culpa no celular e nem ponham a culpa nas redes sociais. Quem vai atrás da rede social? Somos nós. O que nós queremos das redes sociais? Quanto que nós nos permitimos nos tornar aprisioneiros disso? Quanto nós adoecemos por causa disso? Quantos jovens hoje sofrem de bullying através disso aqui? A culpa não está no telefone. A culpa está em cada um de nós que não sabe fazer uso disso e não reconhece isso. Né? Então, eu vou pedir para o colaborador passar uns slides, só para eu deixar para vocês, depois não sei como o Leandro manda isso para vocês, mas pelo menos aqui projetar alguma coisa que construa o caminho de como que nós podemos conviver com tudo isso, ressignificando a maneira como nós nos relacionamos com isso. Então, por exemplo, usar o celular como exemplo. Isso aqui é maravilhoso. Essa tecnologia nos une quando nós sabemos usá-la corretamente. Ou ela nos separa. Ela causa grandes infortúnios na nossa vida quando a gente não sabe usar isso aqui. Ok? Simples como isso. Isso a gente pode usar de exemplo. Eu trouxe o celular hoje porque é uma coisa que todos nós usamos. Todos nós.
usamos ele. A maior parte do tempo para nós é uma excelente ferramenta, mas para muitas pessoas acaba sendo um grande problema. Ok? Então vou pedir para ele passar alguns slides, só para a gente alinhar um pouco a conversa e a gente poder entender o que o Buda disse, né, na verdade. Tá? Então, eu vou pedir para você voltar um slide. Tá, volta um slide. Aí. De acordo com o Dharma, a verdadeira felicidade que qualquer um de nós pode experienciar vem do desenvolvimento espiritual. Veja que desenvolvimento espiritual não tem nada a ver com religião, religiosidade, mas sim de uma maneira muito mais compreensiva sobre as nossas habilidades, as nossas qualidades humanas. Amor, compaixão, generosidade, paciência, tolerância, esforço e sabedoria. Se essas qualidades nós podemos, elas são em nós, são inerentes a nós, seres humanos. Se nós soubermos colocar essas qualidades como as lentes pela qual a gente enxerga a realidade, nós não teremos muitos problemas. Porque essas qualidades são os antídotos daquilo que promove em nós sofrimento. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha nesses slides de novo. Para que a gente possa realmente vir a entender como que esse caminho é possível de ser construído. Porque o que nos impede de ver a realidade? O que nos impede de ver a realidade? Pense um pouco sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Quando você está num ônibus, num transporte público qualquer, ou andando na rua, e você vê as pessoas com comportamentos, vestimentas, aparência, natureza, naturalidade, ou seja, de outros países, são diferentes daquilo que você tem como padrão próprio. Como você se comporta perante a diversidade? Uma pergunta simples. Como você se comporta perante a diversidade? Ok? Então, no segundo slide, na primeiro slide, Buda coloca que o desenvolvimento humano passa por um desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento espiritual significa dizer que nós venhamos a ter uma amplitude de olhar. Muito bem colocado nessas duas frases que eu separei para vocês. Né? É uma maneira de viver baseado na compreensão correta das coisas. A compreensão correta das coisas, a primeira dela, é compreender a natureza última dos fenômenos. A segunda dela é entender que todos os fenômenos estão em movimento o tempo todo. Tudo está em movimento. Nada é estático e parado. Todas as coisas. Veja o seu corpo. Veja as 4 estações do ano. Veja o bairro que você mora. Tudo está em movimento. Como é que nós lidamos com esse movimento? Então, a visão correta é reconhecer dentro das 4 novas verdades a existência do sofrimento, o surgimento do sofrimento, a cessação do sofrimento e como que nós podemos elaborar uma vida, uma prática de vida que dê amplitude a essas qualidades. No próximo slide, a gente pode passar a entender isso que é fundamental para cada um de nós. Quem somos nós? Olha para você. O que é você? Um corpo. O que tem nesse corpo? Ele é um agregado de coisas. Esse agregado de coisas te dá o quê? Sensações. Essas sensações elaboram nossas percepções da realidade. Essas percepções se transformam em imagens mentais. E essas imagens mentais vão se tornando para nós consciência. Nós vamos nos conscientizando de como tudo isso vai se constituindo. Então, se eu tenho plena consciência que eu sou um agregado, que eu tenho sensações, que eu percebo as coisas de acordo com essas sensações criam as imagens mentais e a partir de agora eu tenho consciência de tudo isso. Até aí, também não é difícil entender. O ponto agora é entender como que eu estabeleço a relação com a realidade na qual estou inserido. Então, no próximo, o que a gente vai olhar? Quando nós olhamos, vamos perceber, se você tem uma xícara, alguém perto de você. Então, veja como que você
se dá conta da realidade. Você tem olho, ouvido, nariz, língua, o corpo e a mente. Então, no budismo existe um sexto elemento aí, sensorial. Cada um dos seus olhos, das suas orelhas, da sua boca, enfim, tudo isso vai ser o veículo pelo qual você se comunica com o universo no qual você está inserido. Sabe aquela coisa, tipo assim, cara, você não viu aquilo ali? Não, não vi. Mas você passou lá. Cara, eu posso ter passado, mas eu não notei. Isso acontece conosco o tempo todo. E nós vemos coisas, mas nós não nos conscientizarmos que vimos a coisa. Então, uma coisa é a aptidão dos seus olhos, do seu órgão, da visão, pegar uma imagem. A outra é você ter consciência que você viu aquilo. No momento que você viu aquilo, qual a relação que você estabeleceu com aquilo? Agora, isso se torna para você uma imagem mental. E essa imagem mental agora é o objeto com o qual você dialoga. Então, não vou dar aula de tudo isso hoje, mas é simplesmente para nós entendermos como nós estabelecemos a nossa relação com a realidade. Porque o tema da aula era qual? Todos nós queremos ser felizes. Nós todos legitimamente queremos ser felizes. No entanto, a maneira como nós vivemos a vida nos leva a uma experiência de sofrimento. Mas como é que pode? Pode por causa disso. Quando a gente fala entender a natureza de todos os elementos como vazio, é entender que todas essas coisas surgem, são experienciadas e se vão. Se nós temos plena consciência disso, não desenvolveríamos apego. Não desenvolveríamos as três coisas básicas: apego, aversão e indiferença. Ou o ódio, a raiva e o desejo. Ou qualquer outra maneira equivocada de perceber a natureza das coisas. Então, volta para aquele exercício que eu citei. Você conhece um monte de gente, mas você não se apega a todas as pessoas, se apega? Então, aquelas que você não tem apego, elas se vão, você não sente nem falta. Aquelas que você tem apego, você nem admite pensar que elas podem partir. Então, como que você estabeleceu a relação de uma maneira com essa e de outra maneira com aquela? Entende? Agora, mais ainda, começa a perceber como que você muda a relação com as pessoas em um mesmo dia. Como você muda a relação com os objetos de prazer numa hora. Então, a partir disso, a gente começa a ter uma noção clara de que não é a pessoa, não é o objeto, mas a maneira como eu me relaciono com eles. E a maneira como eu relaciono com eles é essa que está projetada aí. Eu tenho que entender os níveis de consciência que eu vou estabelecendo com as coisas. Então, você conhece uma pessoa, mas você nunca experienciou ela. Então, não existe nem link de você com ela. Aí você conheceu uma pessoa e você a experienciou. E aí esse experienciar pode ir desde uma conversa até uma relação de fato. Por qual parte disso aqui você se apegou? Vai pensando, a conversa está ficando quente. Vai pensando. Por qual parte dessa parte você se apegou? Pela beleza? Pela inteligência? Pelo status social? Pelo dinheiro? Por qual parte você se apegou? Ou o combo, o combinado de tudo isso. Agora leva essa mesma ideia para todas as outras coisas. Leva essa mesma ideia para todas as outras coisas. E você vai cair sempre nesse lugar, que é como que nós estabelecemos a relação com qualquer coisa. No próximo, a gente está falando agora das 4 não-verdades, mas porque o tema da palestra vai falar do caminho óculto. Então, eu tenho que chegar para entender o que é o caminho óculto, né? Mas, como eu disse no começo da conversa, o Buda Shakyamuni explica de maneira sem deixar nenhuma dúvida por que nós aspiramos por felicidade e construímos sofrimento todos os dias. Próximo, por favor. Né?
Não está andando? Pronto. Aí vem a segunda verdade. A segunda verdade, na verdade, seria, eu gosto dessa frase, que é a desarmonia entre o eu ilusório e a realidade. Então, a segunda nova verdade diz respeito às insatisfatoriedades, à ausência do eu. Ou seja, quando eu me dou conta de que aquilo que eu penso que é, de fato, não é. Ou seja, uma desarmonia entre a minha crença sobre a realidade e como eu percebo a realidade sendo de fato. Então, se o sofrimento é produzido pelo desejo de uma satisfação infindável por tudo aquilo que você se liga a ela. Agora, pense um pouco que ao longo da vida, dependendo da idade que você tem muitas coisas que te davam muito prazer e hoje você não quer nem chegar perto dessas coisas. Por que mudou de ideia? O que mudou? Então, quando eu tenho a ilusão sobre o fenômeno, eu imagino como perfeito. Na hora que eu vou ver o fenômeno de perto, eu começo a me decepcionar. É quando você idealiza uma pessoa. Você acha aquela pessoa perfeita. Você desumaniza aquela pessoa, na verdade. Porque quando você idealiza alguém, você sequestra dela o direito dela ser humana. O que eu quero dizer com isso? É que todo ser humano tem suas próprias características. Nós não somos de todos bons nem de todos maus. Nós somos apenas seres humanos, experienciando a realidade, assim como você que está olhando para tudo isso. Então, quando nós idealizamos alguém, nós tiramos dele o direito de errar, o direito de ser fraco, o direito de não optar pelas coisas que você gostaria que ele optasse. Ou seja, em última análise, quando você idealiza alguém, você quer que essa pessoa sirva você. Então, hoje, as pessoas confundem o amor. Porque, na verdade, hoje as pessoas amam a pessoa, amam alguém, e a torna responsável por satisfazer todos os seus desejos. Então, amar uma pessoa é dar a ela a responsabilidade de te fazer feliz. E onde ficou o direito dela ser feliz? Você sequestrou dela esse direito. Você não pode dar a alguém a responsabilidade de te fazer feliz, pois a felicidade entre duas pessoas é construída juntas. E não você dar a alguém a obrigação de te satisfazer. Então, essa é a grande desilusão. Ok? Depois, nós temos também perceber que tudo aquilo que nós somos ligados sensorialmente, por uma razão ou outra, quando nós vamos ficando velho, no meu caso, muito do sensorial os aplicativos começam a falhar. E aí eu vou fazer o quê? Eu tenho que aprender a viver com a realidade assim como ela surge todos os dias. E a última é quando nós percebemos que não há um eu sou fulano. Não. O máximo, o eu que você conhece hoje, é a construção de um longo caminho. E que você pode me encontrar daqui 10 anos para frente e eu ser um eu que você não reconhece. Porque o eu não é uma pessoa fixa. Porque esse eu também surge de causas e condições e ele está totalmente vulnerável a todas essas causas e condições. Para um eu existir, ele teria que existir independente de qualquer causa e condição. Não existe esse eu. Ok? No próximo slide, fala da terceira, na verdade, para eu entender, né, um pouquinho na segunda, na verdade, só porque aqui eu esqueci de mencionar uma coisa, que é muito fundamental entender, que é o karma, a lei de causa e efeito. Todos aquilo que nós fazemos, quando nós nos relacionamos com os fenômenos, queira você ou não queira, produz um resultado, produz uma consequência.
Então, ao longo da nossa existência, desde um tempo sem princípio, de acordo com a filosofia budista, nós fomos produzindo incomensurável contínuo da lei de causa e efeito. Então, todo o tempo, nós estamos experienciando a consequência e, ao mesmo tempo, produzindo novas ações que vão ter como resultado outras consequências. Então, quando o Buda vai falar, e o que nossa palestra termina nesse assunto, que é falar sobre a ação correta, a ação correta é a ação que cessa a produção de causas e condições de sofrimento e dá origem a causas e condições de contentamento. Mas veja que isso também não é uma coisa linear, cartesiana. Isso pode e muda a todo momento, porque a lei de causa e efeito está no nome. Causa e efeito. Então, porquanto, se você ser capaz, da maior parte do tempo, produzir ações cujo resultado seja experiência de serenidade e lucidez, você está experienciando felicidade. Mas, todas as vezes que as suas ações nortearem como resultante angústia, ansiedade, medo e assim por diante, você está produzindo sofrimento. Entenda que tudo isso passa por nós. A gente não pode acusar alguém ou nomear alguém, você é responsável pelo meu sofrimento. Ninguém é responsável pelo seu sofrimento. Você pode até nomear uma pessoa, essa pessoa me fez sofrer. Não, ela não te fez sofrer. O que te fez sofrer foi uma expectativa que você depositou sobre ela e ela não correspondeu à sua expectativa. Mas ela está no direito dela de não corresponder. Então, por isso que nós devemos ser mais assertivos nas nossas relações humanas. E não depositar sobre o outro, eu acabei de falar isso, não depositar sobre o outro e não exigir que o outro venha a cumprir o papel de te fazer feliz. Você pode convidar o outro a fazer parte do seu sonho. E se ele quiser, ele entra no seu sonho e fica o tempo que ele quiser. É totalmente diferente essa maneira de pensar. Ok? Então, quando nós temos, né, esse equilíbrio sobre essa perspectiva, aí as relações humanas se tornam mais felizes. Nós pacificamos os karmas das aflições, das angústias, dos medos, das confusões, das ansiedades e assim por diante. E nós construímos o karma de alegria, de contentamento, de serenidade, de regozijo pela felicidade do outro e assim por diante. Ok? Então é importante a gente entender isso. Próximo, por favor. E aí o que acontece? Na terceira nova verdade, a terceira nova verdade ela é muito simples, porque ela simplesmente diz a cessação, ou seja, você transformar, né, você ter a coragem de transformar tudo aquilo que você, na segunda nova verdade, ou seja, ao observar a sua vida, as suas escolhas, as ações que você tem. Quando você observa isso de uma maneira direta, isso você aprende a fazer com meditação, chama de Vipassana. E você ter a visão penetrante sobre a realidade, você consegue preencher, penetrar as camadas e ir vendo como a construção do sofrimento foi sendo feita. E a beleza disso é que você pode desconstruir. E você não depende de ninguém para fazer isso. Você só depende da sua coragem, da sua lucidez, da sua vontade. Por isso que no budismo a gente sempre fala, antes de começar qualquer coisa, observa, por que você está aqui nesse momento? Por que você veio aprender isso? Ou seja, motivação e intenção. Vocês deixaram de fazer um monte de coisa para assistir essa aula. Deve ter uma motivação e uma intenção. Se você consegue sustentar a motivação e a intenção durante todo o tempo, você acaba desenvolvendo a visão correta sobre a experiência. Mas se você tem uma motivação e intenção e no meio do processo você se distrai, você contaminou a sua experiência. Aí chega no final da aula, acaba a aula e tal, e alguém perguntar do que o Lama falou hoje, você não vai lembrar. Ou você vai lembrar em retalhos. Então, quando nós estabelecemos, né, essa verdade para nós, então nós, na segunda nova verdade, nesse exercício de nós olharmos para nós mesmos
e falar, eu quero ser feliz, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto de vida. Principalmente vocês que são jovens. Agora observa se a sua ação, o que você faz todo dia, caminha na direção de possibilitar que você construa o seu sonho. Agora não mande alguém construir o sonho para você. Você é responsável por ele. São as suas escolhas. Há uma maneira que eu falo isso, que às vezes as pessoas ficam, você está falando meio, muito forte, né? Mas eu costumo brincar que numa relação humana, quando você estabelece uma relação com alguém, você não deve ficar feliz com as migalhas que ela te dá todo dia. Você não deve dar migalhas às pessoas e nem você pedir migalhas delas. Quando você tem um sonho, não dê ao seu sonho migalhas do seu tempo, migalhas da sua atenção. Entende o que a palavra migalha significa, né? O que sobrou. Se não tiver outra coisa, eu faço. Mas se tiver outra coisa, eu não faço. Então você está dando migalhas. Então, se você tem um projeto de vida, se você tem um sonho na sua vida de ser feliz, não dê ao sonho migalhas. Não dê ao seu sonho sobras do seu tempo. Não dê ao seu sonho sobras da sua atenção. Não dê ao seu sonho sobras da sua presença. Dê ao seu sonho tudo que você melhor tem em você para realizar o seu sonho. Aí você vai desconstruindo todas as causas e condições de sofrimento e você vai se sentir uma pessoa plenamente realizada, mesmo que haja a necessidade de muito esforço físico, mental, mas desde que esse esforço tenha uma direção, um sentido e um propósito, e você se disponibiliza integralmente para isso, não tenha dúvida que isso acontece. Agora, se você oferece para a sua vida migalhas, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Inúmeras oportunidades vão passar na sua vida. E vão passar. Porque você nunca foi capaz de assumir a responsabilidade por nenhuma delas. E por isso que a gente sofre. Então, em última análise, pode passar o próximo, por favor. Em última análise, quando a gente olha para o caminho óctuplo, que é isso que está aí na sua frente nesse momento, é uma ação de todos e cada um de nós no todo dia. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Como que você construiu esse seu dia? Como que você falou com as pessoas? Como que você agiu com as pessoas? Como que você elabora seu meio de vida? Onde que você colocou seu esforço físico, que até cansou? Onde que você sustentou a sua atenção? E assim por diante. Então, o caminho óctuplo é simplesmente assim. Seja a idade que você tem, não importa. Lembra, enquanto você estiver vivo, tudo é possível. O que você precisa é não só estar vivo, mas você ter uma mente funcional e um corpo funcional. Isso quer dizer o quê? Uma mente inteligente, com cognição, você tem inteligência, você tem cognição. Você tem um corpo funcional. Você pode se locomover, você tem um corpo perfeito. Você pode se locomover, você pode realizar. Olha para essa realidade, essa é a sua realidade. E aí você decide o que você quer fazer. Mas assuma, tenha coragem de assumir o que você quer fazer. Não fica pulando de um lado para o outro. Então, quando no Dharma, qualquer praticante do Dharma, que realmente entende o refúgio, sabe isso. Então, você é o único responsável pela causa e condição da sua própria experiência de felicidade na sua própria vida. Não delegue isso a ninguém. No entanto, acolha a ajuda que os outros te oferecerem. Mas se torne responsável por essa ajuda. Porque ela também é impermanente. Então, por quanto essa ajuda estiver presente, usufrui dela de maneira consciente. Para que a hora que essa ajuda cessar, você tenha construído uma própria experiência que te leva e mantém você no seu caminho.
Então aí, quando você adentra o caminho óctuplo, é quando você assume essas 8 condições. Fala correta, ação correta e meio de vida correto. Diz respeito à conduta ética. E ética significa que o que você fala, o que você faz e o meio de vida que você adota não é causa e condição de sofrimento a ninguém. O esforço correto, a plena atenção correta, a concentração correta diz respeito à sua disciplina mental. E isso você treina em meditação todos os dias. Manter a sua mente unifocada, cultivar um ambiente mental positivo e construtivo. Acreditar que você pode fazer as coisas e trazer para esse lugar o seu melhor. E o pensamento e a compreensão correta diz respeito exatamente à introspecção e à sabedoria. Então, o pensamento correto e a compreensão correta sobre a natureza de todos os fenômenos, como desprovida de uma existência inerente. Entender que todas as coisas são, de fato, causas e condições. Próximo, por favor. E aí, só para vocês terem, né, as meditações que nós fazemos para alcançar, Shunyata é mais para praticantes avançados, porque é repousar no vazio luminoso. Mas para qualquer um de nós, entender Shamatha e Vipassana é uma condição fundamental se você realmente quer ter o caminho óctuplo, ou seja, as habilidades do caminho óctuplo na sua vida. Porque ter o caminho óctuplo como mindfulness, aí sua vida realmente é muito construtiva e muito positiva. Próximo, por favor. E aí, os 2 slides seguintes esses são os seus contaminantes. Então, isso você tem que realmente trabalhar para não vivenciar isso. E o próximo slide diz respeito aos antídotos deles, que são as 6 perfeições ou as 6 paramitas. Nós já demos curso sobre isso aqui. Então, isso é só para lembrar. Quais são os venenos mentais? Quais são os seus antídotos? E no caso das 6 paramitas, estudar cada uma delas, para que você aprenda a elaborar meios hábeis de vivê-la todo dia, em qualquer situação que você possa ser exposto. E eu agradeço a todos vocês pela presença, pela escuta, e essa foi a nossa palestra de hoje.